Olá, graça e paz de Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje, estarei trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Estarei lendo aqui 3 versículos. Lucas, capítulo 15, versículos de 8 a 10. Disse Jesus: Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Nós temos então aqui a parábola da dracma perdida, onde Jesus conta a história de uma mulher que havia perdido uma moeda dentro de casa. Tecnicamente, aquela moeda ainda pertencia à mulher, estava dentro da sua residência. Porém, na prática, na realidade, ela não poderia usá-la para nada, pois estava perdida. Não poderia usar para comprar um mantimento, pagar uma conta, enfim, para nada. Ela tinha se tornado, naquela situação, inútil, mesmo estando dentro de casa. Muitas vezes, nós temos um pensamento que o pecador, que aquele que está distante de Deus, é somente aquele que não frequenta uma igreja, é somente aquele que está entregue às festas mundanas, à droga, à prostituição, à bebida. Às vezes nós olhamos e pensamos que só estes estão distantes de Deus. Mas muitas vezes nos encontramos dentro de igrejas, dentro de um sistema religioso, porém com o coração duro, com o coração distante das coisas de Deus. Deixamos muitas vezes de amar a Deus, de amar ao próximo, de querer, de ter uma boa vontade em ajudar os irmãos, em proclamar o Evangelho, e só pelo fato de cumprirmos os rituais, né, ir ao culto, orar agradecendo a Deus, mas muitas vezes com o coração longe, nos julgamos perfeitos, nos julgamos, né, plenos diante de Deus, só por estar dentro de uma igreja. E nessa parábola nós vemos que aquela moeda estava dentro de casa, porém não era achada daquela mulher, ela não era útil àquela proprietária. E para encontrar essa moeda, a mulher acende a candeia e varre a casa até encontrar. Varrer a casa, limpar cada cantinho, fazer um trabalho bem feito, ainda mais se você estiver procurando algo pequeno, é trabalhoso. Você tem que arredar as coisas de lugar, arredar móveis, né? É trabalhoso. Você tem que mexer, arredar uma coisa para um lado, coisa para o outro, para que você possa cumprir com excelência. E não é fácil quando Deus muda, às vezes, as coisas de lugar na nossa vida, né? Permite que algo aconteça, que venha mexer conosco. Muitas vezes, por não entender, nós sentimos, nos frustramos. Deus mexeu na casa do apóstolo Paulo, no coração do apóstolo Paulo, antes dele se tornar cristão. Ele era um homem religioso, né? Estava dentro de casa, estava nos moldes do judaísmo, da religião, pensava que estava servindo a Deus, até que Jesus lhe aparece no caminho de Damasco, né? Ele fica cego com aquela luz de Cristo, cai do cavalo, aí então ele percebe que ele estava totalmente distante de Deus, até o ponto de estar totalmente contrário a Deus, lutando, perseguindo a igreja de Cristo. Muitas vezes situações acontecem na nossa vida para mexer com a nossa fé, para mexer, para que Deus possa encontrar no íntimo do nosso coração a nossa fé, porque Ele deseja que o pecador se arrependa, não somente aquele que está fora, mas também aquele que está dentro. Muitas pessoas, talvez você se encontre nessa situação, estão dentro do sistema religioso, estão nas igrejas, mas não tem sentido uma fé sincera, não tem sentido uma fé que te alegra. Às vezes você se sente morto por dentro, às vezes você vai na igreja por ir, para agradar alguém, para que os irmãos, né, não pensem que você está desviado,
para prestar conta para líderes religiosos, para familiares. Mas Deus conhece o coração. Deus é, né, aquele a quem nós pertencemos, aquele que quer nos ver como uma moeda útil, como alguém que ele possa usar na sua obra. E a principal, né, o principal, alguém que esteja bem com ele. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus não vê as aparências. Deus não vê o que estamos cumprindo, né, religiosamente, se vamos ao culto, se oramos. Quando não é sincero, quando não parte do interior do coração, Deus sabe que algo está errado e Ele quer corrigir, Ele quer consertar por causa da sua graça e da sua infinita misericórdia. Deus deseja que os nossos atos, o ir ao culto, o orar, o agradecer, sejam todos resultado que vem do coração, de um coração sincero, de um coração agradecido. Lembre-se do que Jesus disse aos religiosos, fariseu hipócrita: você parece um sepulcro caiado, que por fora está belo, né? As pessoas às vezes vê você indo para a igreja todo arrumado, todo bonito, mas por dentro, muitas vezes é podridão, por dentro o coração às vezes está duro, está alimentando ódio, desprezo, não pensa verdadeiramente nas coisas de Deus, às vezes vai no culto, às vezes, né, doido para o pregador parar de pregar para você ir embora. Reflita, né, se você tem feito as coisas para Deus com coração sincero ou religiosamente. Aqui diz que a alegria diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Às vezes a pessoa frequenta, né, um local, está no meio religioso, mas quando está só, comete os piores tipos de pecado. Deus deseja que nós tenhamos uma fé, uma vida sincera diante dele. Se você se encontra nessa situação, abra o coração para Deus, permita que ele venha te achar. Coloque a sua vida, a sua situação diante dele, porque ele é poderoso para restaurar o seu primeiro amor, restaurar a sua fé, avivar a sua fé e fazer experimentar, né, de novo a alegria da salvação. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe você e a sua família, em nome do Senhor Jesus.